dia, crianças. Hoje nós voltamos com o nosso livrinho de ciência, onde nós iremos revisar o nosso conteúdo, né, sobre mistura, que nós abordamos lá nas páginas 30 a 32. Nós temos esse conteúdo que a gente já viu. Mistura é um fenômeno físico que consiste em misturar, né, em misturar duas ou mais substâncias sem alterar suas características e suas propriedades, como a gente vai ver aqui em alguns exemplos. Aí mais abaixo nós temos a combinação. A combinação já é o oposto, né? É quando a gente mistura duas ou mais substâncias, onde suas características e suas propriedades, elas sofrem uma alteração, elas são alteradas. Nesses exemplos aqui, nós vamos ver o que é essa mistura, esse fenômeno físico que consiste nessa mistura, quando eu pego duas ou mais, né, substâncias e vou misturar e suas propriedades não serão alteradas, né, suas características. Aí nós temos aqui, por exemplo, a água. Essa água aqui, ela é chamada de quê? Ela é um solvente universal, quer dizer, a água ela tem a capacidade de dissolver todas as outras substâncias. Aí aqui você observa que nós temos alguns recipientes, nós temos aqui o suco normal, o suco de maracujá. Aqui nesse copo nós temos areia, vocês podem observar, eu coloquei a areia aqui dentro. Aqui nós temos o açúcar, nesse outro nós temos o sal, nosso sal mesmo de cozinha, né, que tudo são substâncias que nós temos na nossa casa, que nós conhecemos. Aqui nós temos azeite, eu já coloquei aqui o azeite. Aqui também nós temos outro copo, né, com areia. Então aqui nós temos algumas substâncias onde nós iremos realizar essa mistura, né? Tava esquecendo. E o nosso óleo de cozinha, certo? Quando você pega, por exemplo, o suco em pó, como você está vendo aqui. Coloquei um pouco de suco. Quando você adiciona água, adiciona um pouco de água, né? Como de costume na nossa casa, ó. Nem é necessário eu mexer. Ele já se dissolve. Então, ele é o quê? Ele é uma mistura homogênea, né? É que ele se dissolve. Quando você pega a areia, coloca aqui a areia e você adiciona a água. Quando você adiciona a água, você já observa, ó, a areia e a água. Passado alguns minutos, nós vamos observar direitinho. Quando a água é adicionada à areia, essa areia, ela não se dissolve. Se você observar direitinho, a gente observa duas fases aqui nesse recipiente, onde você vê a areia depositada aqui no fundo e a água na parte de cima. É porque a gente bagunçou, mas ela demora alguns minutos, você observa os dois aspectos. Então, sempre que a mistura apresentar esses dois aspectos, nessas duas fases, onde eles não se misturam, nós vamos receber o nome de mistura heterogênea, certo, gente? Isso aqui é um exemplo de mistura heterogênea. Agora eu posso pegar um outro exemplo, o açúcar da nossa casa mesmo, coloca aqui. Coloquei o açúcar e adicionei um pouco de água. Quando nós colocamos, o que que vai ocorrer? Esse açúcar, ele vai o quê? Ele vai se dissolver, ele se dissolve na água. Eu posso usar uma colher, por exemplo, para mexer, para ele se dissolver mais rápido, ou eu posso deixar aí, com o passar do tempo, ele vai todo ser dissolvido. Como de costume na nossa casa, quando a gente vai fazer suco, fazer café, né? Geralmente na nossa alimentação, né, que nós usamos, ele é dissolvido. Nesse outro exemplo, nós temos o que? O sal, o nosso sal de cozinha. Eu adiciono um pouco o sal de cozinha aqui e coloco também o que? A água. Ao colocar a água, o sal de cozinha também, ele é todo dissolvido.
ele vai dissolver, ó. Nem precisou usar a colher, ele já estava todo dissolvido. Nós sabemos que na nossa casa, quando a mãe faz a nossa comida, né? Ela coloca o sal e nós sabemos que ele é dissolvido direitinho na água. Aqui nesse outro nós temos o quê? O azeite, né? O azeite. Quando eu adiciono a água ao azeite, gente, olha. Observem. Se você observar direitinho, ó. Eu vou colocar, adicionar mais um pouco de água. Ó. Observaram direitinho? O azeite e a água, eles não se misturam. Você observa que aí é uma mistura que ela apresenta duas fases. A fase embaixo, que foi a água, e aqui em cima, que é o azeite. Pois isso aqui é uma mistura o quê? Heterogênea. Ela apresenta duas fases, né? Dois aspectos. É uma mistura heterogênea, certo? Agora, nós tivemos aqui, né, anteriormente, a água e o açúcar, uma mistura homogênea. A água e o sal, a água e o sal, uma mistura homogênea. A água e o açúcar, uma mistura homogênea. Aí aqui nós temos a água e o óleo, uma mistura heterogênea. Agora nós temos aqui, por exemplo, a areia, já você tá vendo aqui, ó, a areia. Aí eu posso adicionar uma água e posso também estar adicionando óleo de cozinha. O óleo de cozinha. Não deu pra ver direitinho, né? A areia não baixou ainda direito, mas a gente vê essa partezinha aqui, ó, amarelinha, né? O óleo ficando na superfície de cima, mais no meio aqui a água transparente e mais aqui abaixo, mais na parte mais escura é a areia. Também, nesse exemplo aqui, a gente observa, ela vai ter três faces, né? Então, é uma mistura heterogênea, ficando a areia na parte mais de baixo, a água na parte do meio e o óleo na parte de cima. A terceira fase é uma mistura heterogênea. Depois, nesse último aqui, nós podemos colocar a água, por exemplo, a água. E podemos adicionar aqui nesse exemplo só o óleo de cozinha. Só o óleo de cozinha. Você observa claramente o quê? Que é uma mistura o que? Heterogênea. O óleo de cozinha, ele não se dissolve na água, ó. Você observa a água aqui abaixo e na partezinha de cima o óleo de cozinha. Então, gente, nós temos aqui vários exemplos de misturas, né? Mistura homogênea é aquela que apresenta um único aspecto, né? Uma única fase, onde elas podemos dizer que as duas se misturam, que elas se misturam, se dissolvem na água realmente. Você observa aqui um exemplo de mistura homogênea. A água e o açúcar. Outro exemplo, a água e o sal é uma mistura homogênea. O outro exemplo foi a água e o açúcar. E o suco são exemplos de misturas homogêneas, ou seja, elas apresentam um único aspecto, uma única face. Depois nós temos aqui a água e a areia, sendo uma mistura heterogênea, ela apresenta duas fases, dá para você ver agora direitinho, a areia na parte inferior e a água na parte superior, certo? É uma mistura heterogênea. Esse outro aqui também nós temos a água e o óleo, um exemplo de mistura a água e o azeite, um exemplo de mistura heterogênea, desculpa. Aí nesse aqui nós temos também uma mistura heterogênea. Nós temos a areia, a água e o óleo. Três fases, né? Eles não se misturam. Aqui nós temos um exemplo de água e óleo, o nosso próprio óleo de cozinha, um exemplo de mistura heterogênea. Outro exemplo de mistura heterogênea é a própria gasolina, né? O combustível que é colocado no nosso meio de transporte, no carro, na moto, é um exemplo também de mistura heterogênea.
É a água e a gasolina, a água e a querosene, né? Também é um exemplo de mistura heterogênea. E nós temos, assim, vários outros exemplos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas, que a gente pode estar até, inclusive vocês podem fazer, né, algumas realizações de misturas dessa aqui na sua casinha. Misturas bem simples, né, pra gente classificar em mistura homogênea ou mistura heterogênea, certo, gente? Aí nós temos, não esquecendo, a água, ela é o que? Um solvente universal. Por quê? Porque ela tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. Você viu aqui, em todos esses exemplos de misturas foi utilizado o que? A água, porque ela tem essa capacidade, ela é o solvente universal. Todos esses outros produtos, por exemplo, o suco que foi utilizado aqui é um soluto. Por quê? Porque ele vai ser dissolvido no solvente, é um soluto. O açúcar é um exemplo de soluto, o sal é um exemplo de soluto, porque é o que vai ser dissolvido na água, o que vai ser dissolvido no solvente. Depois nós temos também, continuando, o sal, o cloreto de sódio, que é utilizado na nossa casa, na nossa alimentação, e que é utilizado, nós sabemos, para, né, muito importante na nossa alimentação. Aí o nosso livro ele aborda o sal, a retirada do sal das salinas, por exemplo, onde ele é bombeado, né, retirado, colocado em um reservatório. Ele é tirado da água, a água do mar ela é tirada, retirada, é colocada em um reservatório. Desse reservatório ela é colocada sob o sol, né? Ela é colocada para que na presença do sol essa água ela evapora. Quando ela evapora vai ficar só o sal. Logo em seguida esse sal aqui ele vai ser colocado, vai ser levado para onde vai ser levado para uma indústria, para uma fábrica, onde ele vai ser processado, depois ele vai ser empacotado e só assim ele vai ser fornecido para nós nos comércios, certo? Para que nós possamos comprar e fazer o uso, né, desse cloreto de sódio. Muito importante na nossa alimentação. Certo, gente? Então, vocês são convidados agora a pegar o livrinho de vocês de ciências na página 30 e 32 e vamos rever o que é mistura, né? O que é os tipos de mistura, certo? Vamos rever. Vocês podem estar fazendo alguns exemplos também de misturas aí na sua casinha, certo?